Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando continuidade à programação que o GP Marx definiu para registrar os 150 anos da Comuna de Paris. Realizamos a primeira atividade ainda no mês de março e esta é a segunda atividade e deveremos ter uma terceira atividade ainda no mês de maio, né? Configurando, então, 3 momentos em que a gente vai tratar da questão da Comuna de Paris, destacando assuntos e problemáticas em particular. Nesse nosso encontro de hoje, nós temos como convidados, e que gentilmente aceitou, né, o convite para participar, né, da sua contribuição, o professor Michel Zaidan e a professora Maria do Socorro, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Com grande prazer, então, que a gente abre essa segunda atividade, abordando a questão da Comuna de Paris. Então, nós vamos iniciar com a primeira exposição da professora Maria do Socorro, que terá seu tempo para fazer isso, e em seguida também o professor Michel Zaidan, e depois, logo após a fala do professor, nós vamos abrir naturalmente para a interlocução. Então, professora Maria do Socorro, muito obrigado, né, por a senhora estar aqui com a gente, agradecer imensamente, né, pelo aceite que a senhora fez do convite, para que possa né, estar aqui com a gente, abrilhantando, né, essa atividade organizada pelo GP Marx, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Maria do Socorro, a senhora fique à vontade. Bom, eu que agradeço, tá certo, a oportunidade de estar aqui, a convite do GP Marx, para tratar com vocês de um tema tão importante, não é? Tão marcante na história das lutas da classe trabalhadora nesse momento do capitalismo, não é? Claro que a classe trabalhadora, os trabalhadores sempre lutaram ao longo de toda a história, mas particularmente num momento tão crucial como foi
a Comuna de Paris, tá certo? Nós estamos vivendo nos 2 meses exatamente de duração. A Comuna durou 72 dias e foi nesse período, pegando março, abril e maio, tá certo? Que o povo de Paris tomou em suas mãos os seus destinos, não é? Se a gente pode dizer assim. Eu gostaria de dizer que o meu tema, o tema que me foi colocado, né, é o resgate histórico da Comuna de Paris. Eu acho que vocês acabaram de apresentar rapidinho um certo resgate histórico, né, de algumas, nesse pequeno vídeo, a música, inclusive, né, a internacional, e várias fotos, né, de momentos de luta dos trabalhadores, e essa coisa, né, a Comuna, a Revolução Russa e a luta internacional neste momento, né, é um aspecto importante da Comuna, essa questão internacional. O Hobsbawm dizia que os trabalhadores, por que os trabalhadores eram internacionais? Eles eram internacionais concretamente, porque havia muita imigração lá na Europa, né? Os trabalhadores precisavam do emprego, se na sua região esse emprego não vinha, eles iam do campo para as cidades, ou eles iam de um país para o outro. Então, na França, tinha trabalhadores de diferentes nacionalidades, digamos assim, né? E, é claro, ela é internacional, porque o objetivo que une os trabalhadores é a emancipação, e essa emancipação humana não se dá, ela, apesar de concretamente se colocar em nível específico, não é? Então você vai ter a Comuna em Paris, você vai ter a Revolução Russa, ou você vai ter as lutas específicas dos trabalhadores norte-americanos, e aí eu estou fazendo referência também a algumas imagens do vídeo, né? As lutas aqui dos trabalhadores brasileiros. Mas, enfim, então esse caráter internacional da Comuna, ele já foi até colocado, tá certo, pelos próprios organizadores do evento. Mas eu gostaria inicialmente, então, de agradecer e de dizer que a minha preocupação aqui um pouco foi trazer, quando me foi falado, olha, o resgate histórico, mas precisa ver as questões também na atualidade. Então, eu procurei fazer uma leitura. Eu recorri, né, ao livro da Comuna, 140 anos da Comuna, a gente está nos 150, né, mas alguns artigos que saíram na Comuna 40 anos depois, e alguns artigos também que saíram no site A Terra é Redonda. Então, esse blog, ele coloca, eu acho que a cada 2 dias, artigos muito interessantes de diferentes profissionais intelectuais aqui do Brasil, ou eventualmente existem artigos que são traduzidos, a Boitempo também sempre está colocando. Então, eu recorri a Codiola, o professor Codiola, Mauro Iazzi, Milton Pinheiro, Caio Navarro de Toledo, Michel Louvi, entre outros, né? Para falar das mulheres na Comuna. A gente não tem um livro específico, eu não conheço um livro específico, as mulheres na Comuna de Paris, mas existe uma pequena parte no livro Negras Tormentas, de Alexandre Samis, e também é uma coisa interessante, numa dessas leituras que eu fiz, vi que vai ser republicado um livro sobre as mulheres na Comuna de Paris. Não é um livro atual, é um livro da década de 60, escrito por uma escritora francesa, Edith Thomas, e o livro é voltado, se chama Les Pétroleuses, se referindo às incendiárias, que é como elas ficaram conhecidas, tá certo? Então, a partir disso, eu procurei trazer alguns elementos que talvez já sejam muito conhecidos, mas que a gente, no geral, fica na avaliação do que foi a Comuna e não pega mais especificamente, não é, do ponto de vista histórico, algumas questões, ou um pouco, digamos assim, da cronologia de alguns eventos
o texto do Codiola, 150 anos da Comuna de Paris, para quem tiver interesse, ele traz exatamente quase que dia a dia, nesse período de abril, principalmente, né, as medidas que foram tomadas, tal dia isso, tal dia aquilo, tal dia em maio, o comitê tal, ou a organização X. Então, quem tiver interesse em pegar um pouco mais detalhado essa questão, sabe que tem esse texto assim, bem atual e bem didático e cronológico. Eu gostaria de começar falando também sobre duas coisas relativas à Comuna, que antecedem, né, não é bem a Comuna de Paris ainda, talvez nem dê para falar muito, porque o tempo corre, né? Eu estou aqui olhando e já vi que já gastei um tempinho e nem cheguei na Comuna ainda, mas vejam, são duas coisas importantes. A tradição de luta do povo francês, a Revolução Francesa é um marco, né, que a gente não pode... E lembrar, por exemplo, na Revolução Francesa, as mulheres, sempre diz, as mulheres marcharam em Paris e foram lá e derrubaram a torre e tal. Vejam, essa participação das mulheres, apesar de que elas pagaram um preço por isso, né? Porque uma de suas grandes lideranças, Olympe de Gouges, na Revolução Francesa, ela foi... ela escreveu, né, sobre a necessidade das mulheres terem reconhecido, né, foi sobre o direito das mulheres e das cidadãs. Da mesma forma que houve o reconhecimento do direito dos homens, né, ela escreveu. No entanto, ela foi guilhotinada exatamente por essa tentativa de colocar na ordem do dia, colocar na pauta comum, digamos assim, num momento de grande convulsão e de grandes transformações, a legitimidade, a expectativa, né, a necessidade da inclusão e do reconhecimento da luta das mulheres e dos direitos que elas tinham, direitos políticos e tal, que é uma coisa que foi muito difícil de se conquistar ao longo de todo o século XIX, no século XX, é que se vai começar essa questão num outro patamar. Sempre limitado, é claro, né, porque todos os setores lutam, mas essa luta ela tem que ser também uma luta mais geral. Ela tem que estar dentro de um contexto de questionamento do capitalismo, de questionamento ao Estado burguês e, portanto, as conquistas do movimento feminista, dos movimentos, do movimento negro, dos movimentos todos que lutam, não é? E muitos outros, ela vem, ela é justa, mas ela não perde, quer dizer, não é por causa dessas lutas que se perde a centralidade da luta de classes, da luta do trabalho contra o capital. Né? É uma coisa que eu acho que até que a Comuna vai nos mostrar de uma maneira bastante forte. A segunda referência que eu queria fazer diz respeito à própria guerra franco-prussiana. Os escritos sobre a Comuna, eles começam, né, na derrota da França diante da guerra franco-prussiana. Mas o que é que foi exatamente essa guerra franco-prussiana? Né? Então, que é um país que a gente não existe mais enquanto tal, né? Ninguém pega a lista dos países e aí tem lá a Prússia. Né? A Prússia era um reino que se formou ao longo do século, ao longo da Idade Moderna, a gente pode dizer assim, e que ele foi tendo desde a sua formação, ele era ligado de alguma forma, apesar de ser um reino, ao Sacro Império Romano Germânico, não é? Que tinha muitos estados alemães, mas esses estados eram todos dispersos, digamos assim. Eles tinham uma certa unidade cultural, linguística, mas politicamente eles eram muito diversificados. Vai desde um bispado até uma cidade independente, enfim. Eles eram... no entanto, chega o século XIX, tinha regiões muito desenvolvidas na Alemanha, a gente sabe disso desde a época das guerras camponesas na Alemanha, não é? E no entanto, eles não eram unificados, não se constituíam num Estado, tá certo? Isso criava muitos problemas, muitos entraves, e a Prússia
ela foi se formando e foi se conseguindo estabelecer uma certa liderança em cima dos estados alemães do norte. Formou uma liga aduaneira e isso incomodava a França, que era vizinha exatamente desses estados alemães. A França já era um estado burguês, já tinha um desenvolvimento capitalista razoável, apesar de não ter uma classe operária como a Inglaterra, não é? Que já tinha uma revolução industrial muito mais antiga, e portanto, as transformações na indústria na França, elas eram mais lentas, a maioria da população era camponesa, mas você já tinha cidades com bastante indústrias, algumas grandes, com cerca de 10 mil trabalhadores, mas a maioria eram indústrias dispersas, pequenas, muitas quase que artesanais, com poucos trabalhadores, tá certo? Então, a gente não pode pensar na Comuna de Paris como sendo assim, aquela classe operária unificada, autônoma, que já segue em frente, já tem características bem modernas do ponto de vista do capital, não é bem esse quadro que a gente vai ter, tá certo? Apesar disso, a Comuna, e através de suas medidas, ela aponta sempre no sentido desse caminho de enfrentamento à burguesia e, portanto, de formação de uma classe operária, proletária, nos moldes que a gente consideraria. Tá certo? Ela aponta nesse sentido, embora ela não fosse ainda numericamente uma classe operária nos moldes que a gente já via na Inglaterra. Então, o que eu gostaria de dizer é que essa luta, quer dizer, o que é que a Prússia faz para conseguir construir essa unificação? Ela vai fazendo essa unificação em cima da União Aduaneira, como eu falei, mas também em cima de atividades que vão unificando esses estados alemães em torno de interesses comuns sob liderança da Prússia. Então, vai ter uma guerra, pouco antes da Comuna de Paris, 6 anos antes, uma guerra que chama Guerra dos Ducados, por cima de 2 ducados que eram disputados e tal. E supostamente ficaria um ducado para a Áustria, um ducado para a Prússia. Mas a Prússia faz ouvidos de mercador e fica com os ducados, a Áustria perde a guerra em seguida. Depois vai ter os estados do sul da Alemanha. Eles tinham historicamente uma certa aproximação com a França, eles são fronteiras, tá certo? Claro, tinha a fronteira do norte e a fronteira do sul. Os estados do sul eram mais próximos em nível de aproximação mesmo de interesses, mas os estados do norte não, eles vão se unificando com a Prússia, e faltava alguma coisa importante para a Prússia conseguir essa unificação total em detrimento da Áustria, que também era um país de língua alemã e tal, enfim. E isso acontece, quer dizer, quando uma potência, a partir dos seus interesses, ela se unifica, ela consegue unificar o seu povo, não é, contra outra potência, isso facilita o próprio processo de coesão interna. Então, era interessante para a Prússia ter uma outra guerra, como também era interessante para a França uma guerra, porque Napoleão III está governando há um tempo grande, né? Grande, de 1848. Em 51 ele se torna imperador até a década de 70, né? 1870. Ele já vem governando, a burguesia tem interesses, mas alguns não são atendidos. Existe uma preocupação com a expansão da França, com uma afirmação da França do ponto de vista dos interesses da burguesia, portanto, do seu desenvolvimento industrial, e isso também, essa certa desconfiança ou desinteresse, ou não considerar mais que o imperador francês está atendendo devidamente aquilo que a classe dominante francesa se interessaria. Isso faz com que o próprio imperador veja numa guerra uma certa alternativa de poder. Então, essa guerra interessa, apesar de ela ter... Houve tentativas de evitá-la, mas não muito bem sucedidas, mas dos dois lados, tanto da França quanto da Alemanha, existe um certo interesse em que alguma coisa haja um confronto, desde que esse confronto, claro, não seja tão prolongado assim, mas a artilharia, quer dizer,
digamos assim, a organização militar alemã é mais poderosa, mas o imperador da França acha que não é bem assim e tal, que ele pode vencer. Eles entram na guerra, tá certo? Quando a gente fala, bom, o imperador e tal, ele representa o Estado, só que o Estado ele trabalha em cima dos interesses das suas classes dominantes. Não é? Isso é uma coisa também que eu acho que a gente traz para a atualidade, né? A importância da luta de classes e a questão do Estado, dos interesses do Estado burguês diante dos seus trabalhadores. Então, eles fazem a guerra. Claro que essa guerra, quando se faz, quem vai ser o soldado, não é? São os pobres, embora que ainda fosse época em que os monarcas até iam para a guerra. E no caso do monarca francês, ele vai para a guerra e vai terminar perdendo uma batalha importante, que é a Batalha de Sedan, e a partir daí a França, ele vai ser deposto, vai ser como se ele fosse o responsável pela guerra, né? Eu já fiz menção, quer dizer, ele era o responsável pela guerra enquanto monarca, mas enquanto interesses, eram os interesses da burguesia que ele defendia ao mesmo tempo. Então, ele perde essa guerra, mas as tropas prussianas, elas entraram na França e elas vão cercar Paris. Então, nesse momento, a partir desse momento, o monarca é destituído, forma-se um comitê, né, que vai cuidar dos assuntos da França, proclama-se a República, e ao proclamar a República, a expectativa até do povo parisiense é que essa República mantenha um enfrentamento, isso é no fim do ano, setembro, outubro de 1870, mantenha um enfrentamento digamos assim, a essa pressão prussiana. No entanto, não é assim que pensam os governantes republicanos. Então, essa república ela vem servir aos interesses, mais uma vez, não é dos trabalhadores, não é do povo de Paris, não é do povo. Só que, como eu disse, a maioria da população era camponesa, e os camponeses, quer dizer, Marx também escreveu sobre isso quando escreveu o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? A dificuldade dos camponeses se constituírem enquanto classe no sentido de ter um projeto próprio e de se unir em torno desse projeto, né? Para conquistar, para questionar, para entrar em conflito mesmo quando necessário e garantir seus interesses, né? Então, dada uma série de limites e de interesses presentes na questão, vai terminar com se assinando um tratado, né, um armistício. Por esse armistício, que ele é desmoralizante para a França. Então, uma parcela a França é obrigada a pagar os custos da guerra. A França ela perde a Alsácia e a Lorena, e a França vai ter que entregar uma parte considerável dos seus armamentos para a Alemanha, e a Alemanha vai se unificar todinha, e isso ainda vai ser feito em Versalhes, quer dizer, no centro da capital, né? A capital era em Paris, mas Versalhes era um palácio que, nesse momento, está respondendo como residência, como sede da República, até porque a população de Paris era perigosa para esses republicanos. Tá certo? Os republicanos que dirigem a França agora, eles estão em Versalhes. Então, disse que um dos motivos, né, que faltou à Comuna de agir é quando ela finalmente se dá conta desse tratado que vai ser feito e dos prejuízos, e de que Paris foi bombardeada, Paris, a situação da fome que o povo passou por esse cerco de tanto tempo, não é? Então, essa população ela não admite que a guerra termine dessa forma, e ela se coloca a tarefa de resistir ao cerco e de resistir ao armistício. Então, ela se autoproclama, não é? Paris rebelde. Por quê? Porque a essa altura o povo de Paris estava armado, não era só o exército, você tem a população armada para poder responder ao cerco de Paris. Então, sob a direção dos trabalhadores, eles vão
se constituir na Comuna de Paris, no episódio que é conhecido como Comuna de Paris. Eu tenho 10 minutos, me parece. Então, nesses 10 minutos, não dá mais para eu falar praticamente nada, né? Mas o professor, sem dúvida, vai dar bastante fundamento sobre o caminho, né, que a Comuna percorreu. Eu quero dizer que durante um certo período, né, como eu falei, houve um duplo poder, mas esse duplo poder ele deixou de existir quando o povo de Paris tomou a tarefa em suas mãos de dirigir a cidade, de organizá-la, e essa organização foi feita em função de manter uma república de luta, de não aceitar, tá certo? Não aceitar a queda de Paris e, portanto, toda essa desmoralização, e de, ao mesmo tempo, promover uma série de normas, de direitos, de lei, de definições, de projetos, pôr em dia, pôr em ação, uma série de projetos, de propostas de interesse dos trabalhadores, sob um outro ângulo. Então, não é Versalhes quem manda em Paris, portanto, aquelas leis, é feita uma eleição nacional, essa eleição nacional, como eu falei, os campos existem em outras cidades, apesar de que a comuna chama que estabeleçam-se outras comunas, e algumas intentam isso, não é? Seguindo o modelo de Paris, mas, na verdade, o governo que foi eleito já um pouco antes, ele caminha no outro sentido, é do armistício, de restabelecer aquele tipo de governo, um governo republicano, mas que não faz nenhuma mudança, ao contrário, que reprime os trabalhadores, porque defende os interesses da burguesia. Tá certo? O projeto dessa Terceira República é um projeto liberal, no máximo você pode dizer que seja liberal, mas nem é muito limitadamente liberal, de acordo com os interesses burgueses. Então, eles vão definir, a começar pelo Estado, né? Não é mais esse Estado, é um outro Estado que se forma, é um Estado formado em Paris, quer dizer, a partir dos 20 bairros de Paris, eles vão organizar-se, não é de forma autônoma, mas dentro dos mesmos princípios que a comuna vai se organizar. Então, por exemplo, todos aqueles que são eleitos e recebem como salário o salário de um trabalhador profissional, né? Então, aquela coisa do enriquecimento por ocupar cargos públicos, isso deixa de existir. E esses cargos públicos, eles são válidos, eles são legítimos, enquanto eles respondem de acordo com os interesses de quem os elegeu, que são os trabalhadores, né? A classe de Paris, como eu disse, quer dizer, eram os trabalhadores, existiam muitas mulheres trabalhadoras, existiam pequenos comerciantes, existiam uma classe média com dificuldades. Então, são esses interesses que vão ser levados em conta, tá certo? E não, até porque uma boa parte da classe dominante de Paris, ela vai embora, ela vai fugir, ela vai abandonar, até muitos abandonam as fábricas e vão embora para Versalhes, e, portanto, os trabalhadores é que vão ter que tocar a nova organização e a nova também a organização da produção. Então, como eu disse, do ponto de vista também dos cargos administrativos, eles todos são ocupados, mas ocupados mediante o compromisso salarial, como eu falei, e o compromisso de atender aos interesses da população, os interesses da maioria, os interesses dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu vou ler aqui de forma muito rápida, porque não vai dar nem para eu, mas é uma coisa interessante, né? O trabalho noturno foi extinto. Isso começou como uma reivindicação dos padeiros. O trabalho noturno é extinto. As oficinas que estavam fechadas são reabertas para que se instalem cooperativas e sejam postas em funcionamento, né? Essas cooperativas, elas não radicalizam, né? Então, os trabalhadores vão organizá-las,
mas supõe-se, as que foram abandonadas, supõe-se que no futuro haveria uma indenização para os proprietários a ser acertada, né? As residências vazias são desapropriadas e reocupadas. Em cada residência oficial é instalado um comitê para organizar essas ocupações. Todos os descontos nos salários, as multas são abolidas. A jornada de trabalho é reduzida a 10 horas e chegou-se a discutir 8 horas, né, mas não chegou, isso foi como proposta, mas ela seria uma jornada de 10 horas. Os sindicatos são legalizados, institui-se a igualdade entre os sexos. Aqui eu vou... É uma coisa que até hoje se luta, né? Salário igual para trabalho igual, que isso seja efetivamente reconhecido. Então, por exemplo, entre os professores, uma das reformas importantes é a reforma da educação. O que é que foi a reforma da educação, né? Foi separada a igreja do Estado. Ao separar a igreja do Estado, a igreja deixa de ser subvencionada pelo Estado. E ao separar, cada um pode ter sua religião, mas a escola deve ser laica. Olha que questão atual, particularmente para nós aqui do Brasil, né? A escola, em todos os níveis, ela deve ser laica, gratuita e compulsória. E, obviamente, para você incentivar, tanto, um exemplo claro, né? Tanto os professores homens como as professoras mulheres vão ter o mesmo salário. Isso sempre foi uma coisa tradicional. O homem ensinava aritmética e matemática nas escolas masculinas e as mulheres não ensinavam isso nas escolas femininas, ensinavam trabalhos manuais. E, geralmente, o salário vinha pelo número de disciplinas, então você ensina português, mas você ensina matemática e aritmética e geometria, sei lá. Então, seu salário era maior do que no caso das escolas femininas. Então, institui-se, inclusive, um ensino igual, um ensino semelhante para meninos e meninas, tá certo? As escolas podem ser mistas. Então, isso imagina, né? São passos largos para essa questão da igualdade entre os sexos. Ora, isso durou 72 dias, isso não foi instituído no primeiro dia. Então, obviamente que a gente não tem uma demonstração do avanço, do resultado desse avanço, né? Mas a gente tem o entendimento de que isso concretizou uma série de justas reivindicações e que vão ser incorporadas pelos partidos de esquerda ao longo do século XIX, do século XX. Isso vai dar resultados muito importantes na Revolução Russa, tá certo? Com relação a muitas coisas, e particularmente com relação às mulheres, né? Bom, o monopólio da lei pelos advogados, isso era uma coisa também que não era só na França que se reivindicava. Quando se tinha alguma dificuldade, precisava pagar para o advogado. O advogado enriquecia em cima das custas que cobrava, né? Então, deixa de existir isso, né? Os honorários são abolidos. Testamentos, adoções e contratações de advogados se torna gratuita. O casamento se tornou gratuito e simplificado, olha só. A pena de morte foi abolida. O cargo de juiz se tornou eletivo. O calendário revolucionário da França, da Revolução Francesa, foi novamente adotado, não é? Escolas noturnas foram criadas. E se passou até a discutir que a escola ela deveria ter uma parte de ensino mais científico, uma parte de ensino mais profissionalizante. Era uma proposta que vinha da Associação Internacional do Trabalho, tá certo? De escolas profissionais, mas isso tudo integrado. Por fim, algumas coisas importantes, né? As igrejas se tornaram sociedades de discussões, digamos, nas igrejas, nos locais, não é? As imagens santas foram derretidas, se precisava de dinheiro, inclusive se derrubou lá uma igreja que tinha sido, que homenageava um dos grandes repressores de 1848, e a bandeira da França deixou de ser a tricolor em Paris e se tornou a bandeira vermelha. Então, vejam, isso aqui é uma série de normas que foram estabelecidas, né? Moratória dos aluguéis, quem devia, quem tinha, digamos assim,
penhorado algum objeto, isso deixou de existir, né? A polícia foi abolida, o exército oficial foi abolido, o exército era o povo em armas, a liberdade de imprensa foi permitida, as autoridades, como eu já falei, já eram eleitas e destituídas. É claro que isso foi um processo muito rápido, como eu disse a vocês. Ele nos aponta, eu vou pular, eu não vou discutir os limites que, inclusive, vão responder um pouco pela derrota da Comuna, né? Não é só por causa dos limites que o exército era desorganizado, os homens em armas, mas e outras coisas mais, né? O dinheiro que não usaram e tal. Mas eu gostaria só de me reportar rapidinho a essa questão da atualidade. Eu já pontuei algumas coisas muito rapidamente, né? A questão da luta de classes, que é que se coloca a questão do ensino laico, da laicização da vida, não é? Da secularização da vida, do avanço, da importância da ciência. Foi colocada em prática a necessidade de um Estado, se a gente puder dizer assim, quer dizer, algo, como é que se vai gerenciar a cidade, organizá-la politicamente, tomar as decisões. Então, tudo isso em função dos interesses concretos dos trabalhadores, dos despossuídos, das mulheres, quer dizer, dos setores que sempre foram espizinhados, digamos assim, pela classe dominante, são coisas muito presentes na atualidade, não é? Junto com a classe média empobrecida, é seu caráter internacionalista, apesar de limites também. Existem autores que dizem, bom, mas isso foi limitado, porque muitos países fizeram manifestações em apoio à Comuna e não se enviou representantes, não sei o que, não sei o que. Por outro lado, assim, era difícil. E, no entanto, foi aberta a formação, inclusive, dessa direção. Existiam estrangeiros na direção da Comuna, tá certo? Eram trabalhadores, eram comprometidos com a transformação social, existiam membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, existiam blanquistas, existiam pessoas ligadas às ideias de Proudhon, existiam socialistas, existiam republicanos. A pessoa está lá porque é republicana, e é o que é um republicano comprometido, não aceita a maneira como a guerra terminou. Então, quer dizer, isso foi uma amálgama, foi uma frente de muitas, de se tentar, digamos assim, de certa forma, amainar as diferenças para você ter um pouco mais de uma frente, digamos, um governo de frente. Então, isso é uma coisa também atual, que se coloca, como é que a gente supera os impasses, como é que a gente resolve o problema da crise. A crise ela não é resolvida, em 1870 vai vir uma crise enorme do capitalismo, né? A crise ela não é resolvida naquele momento, tirando mais do povo. Ao contrário, o povo precisa de se alimentar, o povo precisa ser considerado e o povo precisa de dirigir o processo. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que está muito presente. Não existia um comitê central especial do partido X que domina tudo e que decide tudo e que o povo reconhece e cumpre tudo. Não é? Então essa ideia de uma certa autonomia local, não é? Autonomia na organização das fábricas. Claro que em determinados momentos, por exemplo, você precisa fazer armamentos, então vamos fazer armamentos. Então, às vezes, eu acho que até faltou um pouco de gerir isso de uma maneira mais centralizada em algumas coisas. Mas, de qualquer modo, então, tudo isso, né, colocou, de alguma forma, a ideia do que seria uma república participativa, uma democracia participativa, e eu acho que colocou também a ideia do socialismo. Tá certo? Então, eu vou parando por aqui. De fato, é uma glória a gente discutir hoje sobre o primeiro movimento assim que ele buscou tomar o céu de assalto, digamos assim, né, nas palavras clássicas, a primeira tentativa de tomar o céu de assalto. Olha, antes de eu terminar, só uma coisinha. Olha, a Comuna, eu acho que um ensinamento também da Comuna, olha, você perde tudo, mas a perspectiva ela continua existindo. Então, a maioria do pessoal foi morto, poucos conseguiram, cerca de 10 mil se exilou,
muitos foram deportados, muitos foram fuzilados sumariamente, alguns poucos, poucos proporcionalmente, né? Eles foram absolvidos, pouquíssimos, 1.000 e poucos, se é que chegou a esse número, mas muitas pessoas, elas vai se conseguir vê-las depois em outros momentos, em outros movimentos. E aqui eu só gostaria de citar Louise Michel, não dá para desenvolver, mas Louise Michel é um exemplo disso. Ela vai exilada para Caledônia e lá ela vai se ligar a uma população indígena, ela ensina francês, aprende a língua deles, e quando eles fazem lá uma revolta contra a França, ela ainda auxilia na revolta contra a França. Então, são exemplos assim belíssimos, tá certo? São questões muito atuais para a gente pensar e para a gente refletir. Obrigada, desculpa que eu extrapolei um pouquinho. Obrigado, dizemos nós, professora, com essa belíssima exposição, e como a senhora mesmo disse, passaríamos a tarde, muito tempo aqui tratando de uma temática assim tão apaixonante quanto essa, né, de questões tão importantes para a ocasião e com atualidade tão grande quanto aqui a gente consegue estabelecer entre aquelas questões que foram postas naquele momento e como é que elas também se apresentam ainda hoje. Então, muito obrigado, professora, pela sua participação. Naturalmente, as questões vão chegar e vamos dar continuidade a isso. Antes de chamar ao professor Michel, eu gostaria ainda de lembrar que é parte constituinte da nossa programação ainda uma terceira atividade que deverá se realizar no dia 28 de maio, que é uma data que remete também ao último dia da Comuna de Paris, né, que foi derrotada de forma extremamente violenta, como a professora já mencionou, e terá participação nessa atividade da professora Virgínia Fontes e do professor Geraldo Barbosa, que vai naturalmente abordar especificamente também como é que a burguesia, enquanto classe, se coloca, né, no embate desse grande movimento. Então, agora, né, nós passamos para o professor Michel para a sua contribuição. Professor Michel, já novamente agradecendo, né, a sua participação, e o senhor fique à vontade, então, para a sua apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. É um prazer agora redobrado, inclusive, de participar dessa mesa. Eu, a professora Socorro, nós constituímos uma pequena ala de professores historiadores no Departamento de História que ainda se interessam por essas discussões do sindicalismo e do socialismo. Não é? Vez por outra, a gente está sempre participando de algum evento que trata desses assuntos. Quero dizer que o núcleo central da minha fala já está disponível num artigo chamado A Última Grande Revolução Social do Século XIX. Foi publicado pelo portal eletrônico Brasil 247. Está disponível. É só colocar o nome do artigo e ele aparece. A Última Grande Revolução Social do Século XIX. Bom, tendo dito isso, eu agora já passo a desenvolver um pequeno esquema que eu fiz. O convite que foi feito, para mim, foi muito oportuno. Eu, quando fui estudante de pós-graduação na Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer um amplo seminário também sobre esse tema da Comuna de Paris. Então, me ficaram muitas lembranças, muitos elementos desse debate, dessa discussão. Também ocorreu coisa semelhante em Campina Grande, num evento do Departamento de História, em que uma orientanda também abordou esse mesmo tema. A comunicação dela foi publicada numa pequena revistinha chamada Brasil em Debate, uma coisa assim. Está lá o artigo dela, né? Bom, dentro disso, vou passar agora para a minha exposição. Eu quero dizer que eu vou continuar a desenvolver um pouco a exposição que a professora Socorro fez, né? Não pretendo fazer nada diferente, nem contrário, não, apenas desenvolvendo, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a Revolução de 1848, porque ela é um divisor de águas na história
moderna, história social moderna, antes e depois de 1848. Se eu for seguir as palavras de Marx, que foi um historiador participante, digamos assim, de todo aquele movimento, 1848 assinala a estreia, não é, da classe operária francesa na luta política, né? Você teve, na Revolução Francesa, a participação dos sans-culottes, que era o povo, a população mais pobre de Paris, artesãos, etc., artífices. Mas 48 é uma estreia, é realmente a porta de entrada da participação dos trabalhadores na cena política da França. Diga-se de passagem que essa revolução teve uma repercussão mundial. Essa teve. Inclusive Pernambuco, aqui entre nós, com a Revolução Praieira, diga-se de passagem, né? Então, é muito importante entender que você tem antes e depois de 1848 na França. Preciso dizer também, logo, que as principais ideologias que existiam no seio desse proletariado urbano, Paris, eram o anarquismo, o blanquismo e o socialismo reformista de Louis Blanqui, né? Ao contrário do que se imagina, há muitos equívocos de achar que o marxismo era dominante, né? Era o pensamento hegemônico. Não era. Não era. Nem em 48, nem em 1871 também não era. As pessoas se deixam muitas vezes levar pelo o conteúdo do Manifesto Comunista de achar que os comunistas hegemonizavam o movimento social. Não é verdade. A grande liderança desses trabalhadores parisienses eram Proudhon, era Blanqui, era Saint-Simon, esse Louis Blanc, que foi deputado também. Esses eram pessoas muito importantes. Aliás, diga-se de passagem que o próprio Proudhon foi importante para a conversão socialista de Marx, diz ele, no prefácio da Crítica da Economia Política, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o golpe de 1851 de Luiz Bonaparte, que era o sobrinho de Bonaparte. Esse evento ele é muito importante para entender depois a Comuna de Paris. Luiz Bonaparte se elegeu presidente da República Francesa com base na mitologia dos Bonapartes, daqueles que vinham proteger o povo, proteger os camponeses da chuva e do vento, né? E os camponeses votaram em massa em Bonaparte, embora a política de Luiz Bonaparte fosse outra, fosse aquela dirigida para o conjunto das facções da burguesia francesa, que, aliás, se apresentava dividida desde o fim da Revolução Francesa, depois da Revolução de 1830, sempre foi dividida em várias facções. Esse golpe de 1851 rendeu uma belíssima análise política, histórica e política de Marx, que é o livro citado por Socorro, chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É uma coisa esplêndida, né? Porque não é uma teoria, é uma análise de conjuntura muito bem feita. Muito. Tá, se fosse seguir daquele exemplo dos historiadores marxistas, seria uma maravilha. Porque Marx não fica na generalidade, não. Ele vai para o detalhe. Ele é muito preciso na análise da conjuntura de 1851. Né? O que foi o governo de Luiz Bonaparte? Esse governo, apesar da propaganda enganosa, não foi um governo a favor do povo nem dos camponeses. Ele foi um governo a favor dos interesses da burguesia como um todo. Particularmente da burguesia financista, da burguesia financeira, rentista, especulativa. Não é? A burguesia da França estava muito dividida. E Bonaparte surge no vácuo de uma classe que impõe a sua hegemonia ao conjunto da sociedade francesa. É o modelo clássico do bonapartismo. Quando a burguesia se divide em várias frações, aparece um príncipe, aparece um condutor, um chefe, que se apresenta acima das classes sociais e se apoia no povo.
para governar o país. Esse é o modelo do bonapartismo clássico, analisado nessa obra de Marx. Ocorre o seguinte: Bonaparte, apesar da propaganda de que a família Bonaparte protege os interesses do povo e dos camponeses, na verdade vai ser instrumento dos interesses econômicos, financeiros, imperialistas da burguesia francesa. E aí, naturalmente, que entra em tela a guerra com a Alemanha. A Alemanha também, depois da Prússia, da importância que a Prússia passou a assumir na unificação dos lânderes alemães, também passou a querer fazer uma política de expansão imperial. Também passou a querer fazer essa política de expansão imperial. E chocou-se naturalmente com os interesses imperialistas da França, de Luís Bonaparte, digamos assim, né? E aí o que é que ocorre é a guerra franco-prussiana, não seria a primeira, seria uma série de outras guerras entre a França e a Alemanha, né? E essa guerra levou naturalmente à derrota do exército francês. Dizia-se na época que o exército alemão era o melhor exército por terra dos países europeus, até a Guerra Grande contra a Rússia, né? A desmoralização das tropas de Napoleão na Rússia e depois a guerra contra a Rússia, né? Ou a União Soviética, melhor dizendo, né? Foram as grandes desmoralizações do exército alemão, né? Ocorre o seguinte: o exército francês ele é derrotado mesmo e as tropas alemãs invadem pela primeira vez, não seria uma única, depois eles invadiriam outra, a França, ocupam grande parte da França e, inclusive, chegam a Paris. Levanta-se aí a primeira grande questão, que é, primeiro, o deslocamento do governo para Versalhes, pelo primeiro-ministro, depois da deposição do imperador, e a defesa da cidade de Paris fica entregue totalmente aos habitantes de Paris, o povo de Paris, né? Aí se coloca a primeira questão muito importante para entender a Comuna de Paris: a defesa nacional, a defesa da unidade nacional, da integridade nacional, do orgulho nacional francês. Se dá exatamente nesse momento, porque quem vai defender a França, a questão nacional francesa, são os parisienses. São os parisienses. Eles são realmente os que vão fazer isso. Esse é um ponto que deve ser bem destacado por conta de uma denominação chamada nacional popular, ou o modelo jacobino de revolução, foi tratado por Gramsci no Il Risorgimento. Esse é um modelo famoso que une povo e nação, a ideia da nação com a ideia do popular, coisas que em outros estados nacionais a gente não vê, sobretudo dos tardios, como a Itália, como a Alemanha, como o Japão, essa coisa de que o povo defende a nação, né? Esse é um elemento realmente característico da Comuna de Paris, o modelo nacional popular, ou chamado modelo jacobino. Então, dá-se, né, esse embate, de um lado, entre o povo da cidade de Paris e as tropas alemãs e também francesas, que fizeram um grande cerco dos limites territoriais de Paris, que era naturalmente para derrotar a Comuna, né? Então, a história da Comuna é a história da resistência do povo parisiense nesses 72 dias, 73 dias que durou. A Comuna, ela já foi denominada por um filósofo marxista chamado Georges Lukács como a álgebra da Revolução. Também pelo Carlos Nelson Coutinho no Brasil. A álgebra da Revolução. Por quê? Porque a Comuna, ela é muito mais importante pela significação histórica no imaginário socialista, talvez, do que exatamente pela sua obra em si.
Não é? As coisas são assim na história, né? Elas são importantes pelo prestígio, a fama, a imagem que elas transmitem à posteridade. É o caso da Comuna de Paris. Quando esses autores, a quem eu já mencionei agora há pouco, tratam da Comuna de Paris como a álgebra da Revolução, o que quer dizer? Quer dizer que a Comuna de Paris passou a ser uma expressão algébrica que foi tratada por várias gerações de maneiras diferentes, como se fosse substituindo as incógnitas, digamos assim, não é? Dessa expressão algébrica, digamos. Né? E cada um que atribuísse um certo valor numérico às expressões algébricas dessa álgebra da Revolução, para usar o título de Jorge Lukács, né? E de Carlos Nelson Coutinho. Não sei se vocês sabem, mas a bandeira da Comuna de Paris está hoje no Museu de História Social de Amsterdã, que é um museu anarquista, diga-se de passagem. Não é um museu assim comunista, marxista, não. É um museu criado por Max Nettlau, que era um historiador das ideias anarquistas. Ora, por que a bandeira da Comuna de Paris está nesse museu? Pelo fato de que havia uma hegemonia muito grande das ideias de Proudhon, tanto quanto as de Blanqui e do socialismo reformista da época. Esses foram os mentores ideológicos, intelectuais da Comuna de Paris. Né? Embora Marx, Engels, todo mundo fale da Comuna, é preciso dizer, a Comuna de Paris foi uma álgebra da Revolução e, nesse sentido, não pode ser tomado como depois ela foi, como sendo a antecipação da ditadura do proletariado. Essa expressão, acho que foi empregada por Engels num prefácio ou pós-fácio da edição da Guerra Civil em França. Não é? Assim, a grosso modo, muito por alto, não é? Guardadas as devidas proporções, é preciso considerar que a Comuna ela não poderia ser, assim, do ponto de vista exato, uma antecipação da ditadura do proletariado. Né? Só em sentido muito algébrico, muito alegórico, muito figurado. Em razão das características que ela apresentou. A Comuna ela é uma experiência de sufrágio universal, onde todas as classes estavam representadas lá, e de mandatos que poderiam ser demitidos, caso os representantes não obedecessem, não é, ao mandato imperativo, às prescrições dadas a cada um. E muitas das medidas que foram tomadas na Comuna de Paris, claro, não poderiam ser naturalmente de caráter socialista e nem comunista. Não teria por que ser também, né? Então, são medidas que atendem à diversidade, à heterogeneidade social que compôs a Comuna de Paris, diga-se de passagem. Então, você tem a regulamentação do trabalho noturno nas padarias, você tem a regulamentação do trabalho das prostitutas na França, não é? Você tem a separação do Estado da Igreja, a laicidade, como disse Socorro muito bem, né? A laicidade do Estado e das escolas, inclusive também francesa. Há, inicialmente, o aparecimento das questões de gênero. Aí também, né, como muito bem apontou Socorro, uma coisa muito importante, havia um batalhão na Revolução Francesa chamado as Vesuvianas, que era um batalhão de mulheres incendiárias, esse batalhão. Nem sempre os historiadores da Revolução citam esse exemplo. A Comuna também teve uma participação importante das mulheres, muito importante, diga-se de passagem. Né? Algumas até escreveram sobre a Comuna de Paris. Mas é preciso considerar que a Comuna, como tal, não é uma experiência de governo socialista. Por que eu digo isso? Agora eu vou entrar num ponto mais espinhoso. Né? É o fato de que foram depois descobertos manuscritos de Marx no Museu de História Social de Amsterdã sobre a Comuna de Paris.
E aí é preciso distinguir dois tipos de historiografia ou de literatura. Primeiro, Marx fez, a pedido da Associação Internacional dos Trabalhadores, do qual era secretário-geral, uma espécie de um elogio, né, alguns dizem de epitáfio, digamos assim, né, porque a Comuna, quando ela foi derrotada, ela sofreu crítica de tudo que é lado. Todo mundo passou a criticar na época, né? Então, era necessário que os socialistas, né, anarquistas, tomassem a defesa insofismável do que foi a Comuna de Paris. E aí, Marx foi incumbido, como secretário-geral, de escrever um elogio fúnebre, como se costuma dizer, da Comuna de Paris. É o texto dele, Guerra Civil em França. Mas há um texto crítico de Marx sobre a Comuna de Paris, que nunca foi publicado, está lá no Museu de História Social de Amsterdã, aonde Marx aponta os erros estratégicos, digamos assim, da Comuna. Sobretudo em relação à falta de centralização, de rapidez, celeridade na tomada de decisões, e mais ainda na vacilação de não tomar o Banco de França como um trunfo para poder enfrentar o cerco de Versalhes e das tropas alemãs. Poderia ter feito, não fez. Então, Marx critica essas vacilações, dizendo que isso também custou a derrota da Comuna de Paris. Mas não é só isso. O problema também é o campesinato francês. Disse Socorro muito bem. A indústria francesa não era tão desenvolvida como a da Inglaterra. O que havia na França eram ilhas de industrialização. Então, naturalmente que a França ainda era um oceano agrário, como a Rússia depois de 1917. Era um oceano agrário. Os camponeses estavam satisfeitíssimos com a reforma agrária, com o fim do feudalismo, e recebida a propriedade por Napoleão Bonaparte. Eles não se separariam dessa por nada no mundo. Pelo contrário, né? O apoio a Bonaparte vem em função da reforma agrária. Jamais eles iriam apoiar a Comuna de Paris. Curiosamente, a mesma coisa aconteceu com os conselhos de fábrica em Turim, quando o proletariado de Turim tomou também as fábricas, mas foi derrotado porque estava totalmente isolado, sobretudo da parte agrária, dos camponeses do sul da Itália, do Mezzogiorno. Foi aí que Gramsci descobriu que era muito importante a criação de um partido que fizesse a solda entre o campo e a cidade, que, segundo disse ele, foi o segredo do sucesso da Revolução Francesa. Foi a aliança cidade e campo. Só que, no exemplo da Comuna de Paris, não houve essa aliança cidade e campo. E a Comuna ficou realmente isolada, né? Lenin foi o outro que também fez críticas à Comuna de Paris, naquele famoso livro sobre a primeira Revolução Burguesa na Rússia, as duas táticas, a social-democracia, a Revolução Democrática Burguesa. Lá também ele deixa escapar que o erro da Comuna foi a confusão entre uma revolução pequeno-burguesa, democrático-pequeno-burguesa, e uma revolução de caráter proletário, né, disse ele. Embora, no Estado e a Revolução, que é outro grande livro de Lenin, há muitos elogios à experiência da Comuna de Paris como sendo a experiência mais democrática, mais radical de participação que ele conheceu. Quase como se estivesse dizendo que foi uma experiência anarquista. Ele não diz isso, mas quase que diz, dada a importância da organização popular, da transparência, da falta de hierarquia, da igualdade das pessoas no governo da Comuna, e assim por diante, né? De toda maneira, como disse a vocês, a Comuna foi uma álgebra da Revolução Social. Independente do seu conteúdo histórico preciso, pelo que ela fez ou pelo que deixou de fazer, pela sua composição social, pela heterogeneidade social da Comuna de Paris, a Comuna passou a ser um emblema
na história das ideias socialistas do mundo inteiro. Quando se refere à comuna, é um mito. A comuna foi a primeira experiência de organização da classe operária no Estado, ainda no Estado. Do ponto de vista, digamos assim, do imaginário, eu não tenho dúvida nenhuma que a comuna, como uma álgebra da Revolução, foi extremamente eficaz. Ainda é muito eficaz. Né? Mas, do ponto de vista histórico, como, por exemplo, as análises que foram feitas por Lenin, por Marx, é preciso um pouco fazer a separação entre, não é, a realização histórica concreta da comuna, na conjuntura de 1871, e a sua significação histórica. E parece que a significação histórica é mais importante ainda. A significação para a posteridade, né? Para a posteridade socialista, revolucionária. Passa a ser mais importante do que o evento histórico em si. Né? A comuna provocou uma grande controvérsia, não só foi entre os historiadores, não. Foram entre os movimentos políticos. Há quem diga que o desfecho dramático da Comuna de Paris levou ao fim da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. E por quê? Por conta de uma controvérsia muito crua e nua entre Marx e Proudhon. Proudhon não, Marx e Bakunin. Entre Marx e Bakunin. Os anarquistas responsabilizaram muito, né, os poucos marxistas que tinha e os socialistas, além da burguesia, naturalmente, pelo fracasso da Comuna de Paris. Por outro lado, como já vimos, os marxistas acusaram os anarquistas da fragilidade, da frouxidão organizativa da comuna. Como disse Socorro, a ausência de um comitê central na comuna, né? Dentro da perspectiva do conceito de partido e mesmo de Estado que tem o marxismo. Né? A ideia de Estado no marxismo ela mudou muito, desde 48 a 1871. Houve uma mudança muito grande. Inicialmente se colocava a questão da tomada do Estado, e a partir daí a Revolução. Depois de 1851 se colocou a questão da destruição do aparelho de Estado francês. Né? E em 1871 mudou por completo, porque a experiência da comuna aponta realmente para uma alternativa de Estado muito diferente do Estado burguês na França. Né? E depois, quando você vai para a Revolução Russa, aí sim é que há uma grande mudança em razão dos soviets, dos conselhos de operários e camponeses, e assim por diante. Então, a própria ideia de Estado, dentro da história das ideias marxistas, ela evoluiu muito e ela mudou muito. Isso sem falar nos marxistas contemporâneos, Althusser, Gramsci e Companhia Limitada. Né? Então, o desfecho dramático da Comuna levou, de fato, ao fim da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. E, sobretudo, da briga enorme entre socialistas, anarquistas e marxistas, cada um que responsabilizasse o outro pela derrota da Comuna de Paris. Né? Eu estou concluindo com o significado da comuna no imaginário socialista internacional. Não é? Independente do que tenha sido ou não, né, do que tenha feito ou não, da composição social tal qual essa ou aquela da comuna, não há a menor dúvida que a Comuna de Paris ocupa um lugar central no imaginário revolucionário e socialista de todos os revolucionários do mundo, diga-se de passagem. Não como exemplo da ditadura do proletariado, ou talvez como deveria ser a ditadura do proletariado, né? Quando ela ocorresse. Mas em razão, digamos assim, das críticas que o próprio Marx fez o funcionamento concreto, efetivo da comuna, nós ficamos pensando, de fato, que seria preciso assim, muita
muita generosidade para entender, talvez, como uma antecipação do que seria uma ditadura do proletariado, né? Como uma estreia, uma vanguarda, digamos assim, do que seria a ditadura do proletariado. De toda maneira, você sabe que não se faz uma revolução em nenhum movimento sem um pouco desse imaginário. Ele é muito importante para alimentar o elan, não é? As utopias, as paixões revolucionárias. Nesse aspecto, eu acho que a Comuna de Paris cumpre e cumpriu uma função essencial. Vou parar por aqui para a gente poder dar lugar ao debate. Certo? Certo. Ok, professor. Muito obrigado, né, pela exposição, brilhante exposição, né? Situar historicamente o movimento, né? Trazer os chamados atores sociais, mas são de fato classes sociais, né? Que se envolvem nesse movimento, os interesses aí subjacentes, né? E excelente, excelente. É uma tarde de fato maravilhosa. Professora Socorro e professor Michel, temos aqui na mesa, no momento, duas questões. Uma está dirigida, acho que à senhora, e uma outra está dirigida ao professor Michel. São questões aqui feitas pelo Daniel. A primeira pergunta, professora, está relacionada à questão da participação das mulheres na Comuna de Paris, né? Os limites dessa participação, mas também a importância, né? A dimensão dessa participação das mulheres na Comuna. É claro que no momento da sua exposição a senhora já mencionou isso, mas dado o limite, né, de tempo que é estreito, talvez pudesse ainda trazer algumas questões com relação a isso. E aí eu não sei se a senhora já responderia ou eu passaria imediatamente para a questão do professor Michel. Como é que a senhora prefere? A senhora prefere responder, depois eu passo a questão para o Michel. Como é que vocês entendem? Se Socorro quiser responder logo, não tem problema nenhum. Quer, Socorro? Se você quiser já responder, não tem problema. Porque a outra questão, ela estaria mais direcionada ao Zaidan. Então eu coloco a outra questão e vocês veem como é que nas duas questões vocês dialogam, então. A outra questão diz respeito exatamente à relação, né, que aparece exatamente aqui no chat. Uma pergunta do Daniel. Caro Zaidan, que lições chegam para nós num 2021 com um governante fascista, com a burguesia querendo e construindo mais e mais reformas antipopulares? Professor, a batata está em suas mãos. Nas nossas mãos. Nas nossas. Nas nossas. Fique à vontade, mãos. Senhor, só responder. Socorro, por favor, Socorro. E depois eu falo. Quem pega a batata primeiro pega mais quente, né, professora Socorro? Parece que o Michel está perguntando para a senhora. Eu sinto não poder responder de fato a pergunta. Pelo seguinte, primeiro, eu não tenho leitura a respeito dessa organização das mulheres na Comuna, então não tenho uma leitura maior. O que eu sei é que elas atuaram na organização, por exemplo, relativa a problemas da mulher e das crianças. Então, elas organizavam refeitórios, elas organizavam ambulâncias, elas cuidavam era o papel esperado da mulher, digamos. Elas cuidavam das questões relativas a refeitórios, como organizar refeições coletivas para os comunados e tal, como fazer reforma na escola e tal. Então, que são esses papéis atribuídos particularmente, digamos assim, às mulheres. Por outro lado, muitas delas pegaram em armas, que não seria o papel atribuído, tá certo? Seria, ao contrário,
aquela ideia de que a mulher está na luta concreta e ela se afirma também na defesa, tá certo, da causa e na defesa concreta da situação da libertação de Paris. Né? Então, mesmo no começo da guerra e depois na Comuna, existem mulheres que vão vestir o uniforme, que isso era uma coisa também muito mal vista. Imagina a mulher vestida de homem, né? Por outro lado, disse que isso contribuiu para popularizar bem posteriormente, Louise Michel, porque ela vestiu da mesma forma que Joana d'Arc vestiu-se de homem para ir para a guerra, na Guerra dos 100 Anos, né? E foi uma heroína francesa. Então, a Louise Michel se vestiu de homem, mas não sou ela, né? Mas ela é a mais famosa, digamos assim. Vestiu o uniforme militar e esteve à frente dos combates, digamos assim, não só salvando os feridos, não só cuidando dos enfermos, mas portando armas mesmo. Não é? E isso deu, digamos assim, um crédito muito grande às mulheres estarem à frente. Do ponto de vista de elas regularizarem a questão dos prostíbulos, elas tinham, da prostituição, elas pensaram em como atuar, né? Agora, elas tinham uma visão de que a maioria das mulheres que se tornavam prostitutas assim o faziam por necessidade absoluta. Não era exatamente uma opção, digamos, uma emancipação, quer dizer, a visão de mulher emancipada, que não obedece a homem nenhum e que, portanto, vai ser dona de sua vida e não tem outra forma e se prostitui. A visão delas era mais assim, de que essas mulheres precisavam se inserir de outra forma e, portanto, elas combatem até, em certa medida, né? Elas pleiteiam medidas oficiais para que essas mulheres possam deixar essa condição. Elas também se posicionam politicamente. Existia uma tradição na França, e particularmente em Paris, de se formar clubes de debates. Isso antes mesmo da Revolução Francesa. Então, as mulheres participavam dos clubes e das discussões políticas. Claro, a minoria, né? Mas participava, aquelas que se propunham e tal. Então, isso também vai existir na Revolução, na Comuna de Paris. Então, elas se organizaram em clubes e elas criaram associações de mulheres. Então, a origem, por exemplo, das uniões de mulheres, eu lembro que na década de 70 do século passado, é até complicado falar década de 70 do século passado, tá certo? O período da minha juventude, vai lá. Mas, enfim, eu sou uma mulher de 2 séculos. Então, vejam, se organizaram as mulheres, os comunistas organizaram as mulheres em uniões de mulheres, era o nome das entidades que a gente atuava, é certo? Então, as uniões de mulheres são fundadas e elas se articulavam por bairros, né? Então, existia um comitê central das uniões de mulheres, que constituía-se numa federação dos bairros e tal, né? Então, elas participavam de discussões políticas. Discussões políticas, num determinado momento, por exemplo, entram documentos inseridos em Paris, colocados em Paris, para dizer: nós, mulheres, queremos fazer, suspender toda essa carnificina, nós, mulheres, aceitamos a paz deve mora em nossos corações. Claro que eu estou aqui fazendo eu não li o documento, mas era um documento apócrifo, colocando as mulheres como defensoras da paz e não do enfrentamento. E elas, as mulheres organizadas no Comitê das Mulheres, fizeram um documento exatamente dizendo o contrário. Nós não somos pela paz, nós somos pela guerra, porque a guerra que vai garantir se é que a gente vai ter alguma conquista, não é por essa paz onde a gente vai ser subalterno, onde as mulheres passam fome, onde os salários são baixos. Elas lutavam agregando, inclusive isso é um problema. Eu estou assim, ansiosa esperando a publicação, vou ver se tenho acesso a essa publicação, que é uma obra antiga, né, mas que vai ser republicada agora, na França, para ver, porque elas
no geral, parece que as feministas não são muito atentas à participação das mulheres na Comuna de Paris. Por quê? Porque elas se portavam muito, apesar de terem uma entidade separada, apesar de terem mulheres emancipadas no sentido de hoje, quer dizer, que não era aquele casamento formal, isso não era nada disso, mas as mulheres atuaram muito dentro dos movimentos em defesa das causas dos trabalhadores. Então, elas inseriam as questões das mulheres e os direitos e a luta pela igualdade, mas por um viés mais de luta emancipatória geral das mulheres, e não pela questão feminista, digamos, como a gente entende hoje, né? que discute a questão do corpo, o direito ao aborto, que são lutas, eu nem sei como dizer, lutas justíssimas, corretíssimas, que as mulheres todas têm que abraçar. Mas me parece que as mulheres que lutaram na Comuna de Paris, elas não traziam esses elementos naquele momento, e eu até entendo que não era muito possível, tá certo? A gente aqui o tempo todo falou dos limites, e dos limites de tempo mesmo, de implantar o que elas tentaram implantar. Quer dizer, não dava para abrir um leque, e aí eu não saberia responder se essas mulheres, existia uma, inclusive, que era russa, que participava de todo esse movimento, e eu não tenho elementos para dizer se essas mulheres levantavam questões, digamos, nesse patamar. Mas elas não são muito prestigiadas, digamos assim, ao que eu li, pelo viés feminista do movimento de mulheres. Mas elas fizeram, enquanto uma organização de mulheres, elas estiveram presentes naquilo que era entendido como lutas emancipatórias, porque salário igual para trabalho igual, ou simplificação do casamento, ou direito a pensões, ou ensino público laico e igual para homens e mulheres, sendo obrigatório. Quer dizer, isso são aspectos da emancipação das mulheres fundamentais, não é? Mas me parece que elas não chegaram a aventar outras coisas, e eu tenho a impressão que o universo intelectual e político delas não era por esse outro viés, mas entendido como mais feminista, tá certo? Então, isso sobre a primeira pergunta. A segunda pergunta fica com o Zaidan, se depois eu quiser, obviamente, pedir para colocar alguma coisa, mas acho que eu já falei muita coisa, passa para ele. Está bem, professora. A senhora fica à vontade se quiser retomar a segunda questão em seguida. Professor Michel, por favor. Boa tarde para Daniel. É um prazer enorme trocar essas palavras com Daniel. Eu acho que a grande importância da Comuna de Paris é a ideia do Estado social. Desde 1948, que mudou, né, a natureza da política, dos atores políticos, das reivindicações políticas. Para não falar na grande revolução, né? Mas vamos tomar 48 como Marx toma, né? O que a Comuna de Paris, eu acho que procura, ao seu modo, presentificar, é a criação de um Estado social, que não é mais um Estado burguês, não é um Estado liberal, não é? Não é um Estado de compromisso e de conciliação entre as facções da burguesia, não é. Ela aponta para um sentido, um significado muito claro, que é a questão social, o atendimento da questão social, que era preemente, tornou-se preemente cada vez mais com a diferenciação dos trabalhadores em relação ao conjunto da população francesa, né? Segundo, eu acho que há uma importância grande no modelo de funcionamento daquela democracia, em razão de ser ela participativa, não é? Dela não discriminar a representação de nenhum setor, de ser transparente, né? E nós não temos ainda hoje esse modelo, né? Quando mesmo a gente fala de democracia representativa, democracia participativa,
Mas temos que convir que não há ainda um modelo satisfatório de exercício do poder e de representação com a transparência, a participação, o caráter popular que a comuna teve. Né? Isso aí a gente tem que realmente concordar, né, nesse aspecto. Há um outro ponto que eu acho que a comuna nos ensina, é a questão da hegemonia dentro da perspectiva gramsciana, ou seja, a aliança entre as classes oprimidas e entre as classes dominadas. Naturalmente que nenhuma revolução pode ser feita ou poderia ser feita apenas pelo proletariado, nem na Itália, nem na França, né, talvez, não sei, nem na Alemanha, posso dizer, na Rússia de jeito nenhum. Não é? Ou seja, há necessidade premente e urgente de se fazer essa aliança. Não estou falando entre os trabalhadores e a burguesia, não. Estou falando entre os trabalhadores e os camponeses franceses. Não é? O que, para isso, nacionalmente, teria que mudar a mentalidade dos camponeses franceses. Tão criticada, aliás, por Marx, do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Né? A comuna tem muito a nos oferecer, muito, da perspectiva de reinvenção da democracia. Não necessariamente já da democracia proletária, mas de uma reinvenção, mesmo nos marcos limitados daquela experiência histórica, de como é possível reinventar a representação e o exercício do poder pela população de Paris, pelo povo, pelas diversas camadas e grupos e frações do que constituíam realmente a população parisiense. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho uma visão sectária, dogmática e doutrinária de que a Comuna de Paris não foi assim, não foi assado, segundo algum manual, digamos assim. Né? Nenhuma revolução se faz segundo um manual, segundo uma forma. Esses movimentos se fazem de acordo com as circunstâncias. Toda revolução que eu conheço se faz de acordo com as circunstâncias históricas. Partindo desse princípio, eu acho que nós temos que extrair da experiência da comuna muitas lições para o mundo contemporâneo, que é um mundo, digamos assim, que se caracteriza mais pela barbárie capitalista, pela destruição das formas de vida humanas, do que por qualquer outra coisa. Parece que nós evoluímos, né? Nós não caminhamos em direção ao ideal, digamos assim, político do que poderia ser a Comuna de Paris, ou do que ela nos ensina. Mas nós evoluímos, na verdade, para a barbárie, para o exercício pura e simplesmente da força do capital, da força das armas, da força do preconceito contra a maioria da população. Queria aproveitar para me despedir de vocês, porque, infelizmente, eu estou com um compromisso aqui que eu tenho que resolvê-lo. Eu quero agradecer muito, quero agradecer ter participado dessa mesa com o Henrique, com o Socorro, a minha colega, não é? Com a presença do Daniel. Vi que o Luiz Gustavo também se apresentou aí na reunião e pedir desculpas a vocês por essa minha saída, como se costuma dizer, a francesa. Professor, nós aqui agradecemos, compreendemos naturalmente os seus compromissos. Está certo? Nada, de jeito nenhum, Michel. Pelo amor de Deus, graças... Eu estou realmente tremido. Nada, de jeito nenhum. Nós aqui agradecemos essa tarde maravilhosa aqui com você. Eu pude rever uma pessoa que há muito tempo eu não via. Uma gratidão enorme por você, ter sido teu aluno, ter reencontrado você aqui, ter assistido novamente uma aula tão maravilhosa quanto essa que você trouxe aqui para a gente, que você nos presenteou. Nosso muito obrigado. Vá atender o seu compromisso, que nós compreendemos perfeitamente isso. E a professora Maria do Socorro, se quiser ainda continuar com algumas questões, porque também chegou, Socorro, uma questão do Luiz Gustavo, que de algum modo vocês, na fala e depois na resposta da pergunta que foi feita, já pontuaram alguns elementos. Mas o Luiz Gustavo pergunta, como vocês veem a influência da comuna nos pensadores marxistas? Essa é uma pergunta que está chegando e que de algum modo também vocês já trataram de alguns elementos, mas nada impede que, se você quiser, Socorro, acrescentar mais alguns elementos para além daquilo que já foi ali trazido para a gente, por favor. Olha,
veja bem, a influência da comuna nos pensadores marxistas. Eu acho que é como ele disse, né? Como o menino disse. Nas nossas falas, por exemplo, os livros que eu citei, eu me referi a pensadores aqui do Brasil, né? Em sua maioria, quase todos. A comuna influenciou os pensadores marxistas de uma forma muito, muito forte, muito grande. Porque eu acho que mesmo quem levanta questões sobre a comuna do ponto de vista crítico, demonstra a influência que esse momento, que essa tomada de posição, que esse acontecimento histórico, ele teve para toda a luta emancipatória dos trabalhadores. E os marxistas, quer dizer, eles seguiam, a gente não seguia só por análises ou por uma visão teórica, não é? Mas o marxismo, ele sempre coloca a importância da prática e da prática revolucionária. Então, essa influência, eu acredito que ela está presente em todos os pensadores do âmbito do marxismo. Agora, eu não teria condições aqui de especificar, mas eu acho que Zaidan já fez um pouco, quando falou por exemplo, no Lukács, não é? E no Carlos Nelson Coutinho, ou no Gramsci, ou no Lenin, não é? Todos eles a discutir a questão do Estado. A questão do Estado é uma questão crucial para o marxismo. E a comuna coloca essa questão na prática. Como é que você faz com a questão do Estado? Você destrói o Estado burguês e tenta colocar formas alternativas de gerir o Estado. Né? A Revolução Russa vai formar de outra maneira. A Revolução Chinesa tem uma outra experiência, a cubana. Então, eu acho que, quer dizer, qualquer deles, quer dizer, tanto no âmbito político, dos ativistas políticos que fazem, os trabalhadores que fazem seus movimentos e que fazem suas revoluções, como do pensamento do ponto de vista intelectual. Não é? Esse debate está presente, a questão do Estado, a questão da superação do capitalismo. Então, ela está presente mais independente de ser um evento, tá certo? Ao qual todos tomam como referência, em cima das questões concretas que foram vivenciadas lá. Então, isso faz com que os marxistas necessariamente se debrucem e dali tirem ensinamentos, tirem questões, tirem maneiras de analisar uma situação. Por exemplo, eu vou pegar aqui a questão da guerra. Né? A Comuna de Paris, ela se coloca num momento de uma guerra, e de uma guerra em que a França perdeu, e dos custos, os custos em vidas, os custos sociais, os custos humanos, os custos do ponto de vista do próprio patriotismo, se a gente puder dizer isso. Nós tivemos um pequenininho problema, mas estamos caminhando. Tudo bem? Ok? Bom, nós estamos nos encaminhando para a finalização, né, dessa atividade que consiste na programação que o GP Marx elaborou, definiu e está realizando para fazer o registro dos 150 anos da Comuna de Paris. Realizamos uma atividade semelhante a essa no mês de março, realizamos essa agora e temos uma terceira
Pois não, professora, desculpe, é porque houve um pequeno... Eu não sei o que houve, enfim, voltei, mas eu estava falando... Então, continue, professora, continue isso. Então, isso. Eu não sei o que houve, tecnicamente. Aconteceu que sumiu aqui, e aí eu fiquei sem saber o que fazer, voltei. Isso, comigo também aconteceu, eu sumi, depois voltei, aconteceu o mesmo com a senhora, mas vamos dar continuidade, professora. Desculpe. Eu vou tentar ser breve. Mas, enfim, então o que eu tô colocando é que uma questão que se coloca e que todo mundo reflete sobre isso é a questão da guerra, a relação da guerra com a revolução. Então, a gente tem concretamente, aí no caso da comuna, o fracasso da guerra leva a que os trabalhadores parisienses não aceitem essa situação e se coloquem de armas na mão, porque eles têm armas, para organizar a resistência. Então, a gente vai ter questões semelhantes, tanto na Revolução de 1905, na Rússia, e particularmente na de 1917, a gente vai ter uma situação assim. A partir da guerra, você constrói o processo revolucionário. Claro, esse processo já vem em construção, mas você tem a possibilidade de aproveitar esse momento de vazio de poder. E você consegue formar um duplo poder. Isso aconteceu na Comuna, isso vai acontecer na Revolução de 1917 na Rússia. Não é? Esse vazio de poder é preenchido exatamente na Revolução Russa, pelo Partido Bolchevique, e nesse momento é pelas organizações proletárias, os trabalhadores que assumem a resistência com a população armada e fazem a sua revolução. Então, todas essas questões, você pode refletir em cima delas, e isso dá elementos para que os marxistas aprofundem a análise, a elaboração e a discussão sobre essas temáticas. Como eu falei, a temática do Estado, da democratização, a temática da organização, não é? Você deixa uma organização mais frouxa, mais solta, ou você parte para uma organização, num momento de enfrentamento desses, uma organização mais coesa, tá certo? Mais disciplinada para poder tomar o poder, quebrar aquele Estado, mas colocar alguma coisa, no caso, construir um Estado proletário que dê conta, não é? Então, isso é uma questão. Você vai ter todo um processo, essa aliança operário-camponesa que você vai ter na Revolução Russa, você vai ter na Revolução Chinesa, né? Uma população majoritariamente camponesa. Então, vejam, eu acho que os pensadores marxistas, no geral, eles estão refletindo sobre todas essas coisas e periodicamente isso volta. E a leitura que se faz de um acontecimento tão importante como a Comuna, ela é colocada muito pela conjuntura que se vive no momento. Então, a gente hoje, como a segunda pergunta que foi levantada, não é? A gente não está vivendo uma guerra aqui, mas a gente está vivendo uma situação de desgoverno tal, a gente está vivendo uma situação de aumento da miséria, a situação vai ficando insustentável. E nada garante que o povo, porque a Comuna de Paris tem muito de espontâneo também, a maneira como o povo não aceita o cerco, começa a se rebelar contra este cerco, porque este cerco está matando o povo, estão bombardeando a cidade, e você tem que dar resposta a isso. Então, nós hoje vivemos uma pandemia, que é uma situação muito específica, muito singular, muito complicada, não é? Mas a questão de como a população está morrendo, como a população está passando fome, o desemprego, quer dizer, essa situação a qual o capitalismo nos leva, os interesses da burguesia nos levam, porque é necessário estabelecer, desestruturar a classe trabalhadora, tirar tudo quanto é de direito, e para isso precisa ter um governo que... Bom, como é que eu vou chamar esse governo? Um desgoverno nesse nível, tá certo? Para fazer todas essas coisas protegido por uma pandemia, né? Porque, afinal de contas, uma parcela da população não vai lutar por causa do vírus. Porém, a situação vai se agravando num nível tal que isso pode gerar
uma quase que rebelião, pode gerar uma rebeldia à população, as massas saírem até meio espontaneamente e puxarem uma ação, digamos assim, contra o governo. E nós não estamos numa situação exatamente de guerra, mas nós estamos numa situação de crise sanitária e crise econômica imensa, imensa. Então, há de se pensar, eu acho que no caso nosso, há de se pensar, porque aqui existem muitos partidos políticos, muitas camadas da população organizadas, que precisam, digamos assim, né, agir não só a partir do parlamento, porque a partir do parlamento a coisa vai até um certo nível. Se não tem povo na rua pressionando, apoiando, lutando, vai todo mundo de máscara, sei lá como. Mas se precisa de uma reação, quer dizer, você chega a um ponto em que uma reação explosiva, é isso que eu quero dizer, se coloca para poder você superar esse momento eu vou chamar de desgoverno para não entrar, aí vai discutir o caráter, a palavra que usa, se aquilo tem fundamento, se é adequado, se não é. Então, eu prefiro não entrar nessa discussão. Tá certo? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, sim, em que a crise chegou a um ponto, tá certo? Que o povo, e aí, de fato, eu acho que os setores organizados da população precisam assumir, puxar e se mobilizar. O 1º de maio vem aí. A gente precisa pensar nessas datas, no significado disso, né? Toda essa desestruturação que os trabalhadores estão vivendo, que viveram naquela época. Naquela época nem tinham os direitos, né, para tirarem, mas tinha vida para ser tirada pela guerra, pelo descaso, pela miséria que se fazia com que a população vivesse, não é? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia colocar. Quer dizer, a gente continua no capitalismo, a gente continua sob domínio da burguesia, num outro contexto. Então, você precisa discutir mais esse contexto e partir para a ação. Todos esses momentos foram cruciais, e você fazia o quê na Revolução Russa, por exemplo? Porque a gente ainda não tem o capitalismo desenvolvido, então não adianta dar um passo adiante, então vamos deixar o governo de querência e a burguesia no poder. É isso. Então é a mesma coisa, o problema se coloca e você tem que tomar uma posição. Então eu acho que está mais do que na hora de se... Estamos ainda, né? Ainda tem para fazer os 72 dias, ainda temos uns diazinhos aí em maio. Temos ainda, professor, estamos inclusive no tempo, né? Entre março e maio, né, que coincide, então, com o momento da comuna, né? Isso. Eu agradeço muito a possibilidade de ter participado. Eu posso até estar disponível se tiver mais alguma questão, tá certo? Não, professor, as questões sempre surgem, mas é naturalmente em função do próprio tempo. Fiquei também curioso, eu vou aguardar também a publicação do livro, né, que a senhora comentou, cujo título em português seria As Incendiárias, né? Que trata das mulheres na Comuna de Paris. Mas ele vai sair em francês. A gente vai ter que ver como consegue adquirir da França. Certo. Fiquei curioso também, né? Que deve ser interessante. Mas gostaria... Incendiárias. Certo. Mas gostaria, professora, de, em nome do grupo, né, do GP Marx, agradecer a senhora, agradecer a sua contribuição nessa reflexão, nesse debate tão importante, né, daquilo que a Comuna representa para o movimento dos trabalhadores em geral, como o próprio Michel Zaidan também fez questão de destacar, e a senhora também na sua fala, né? Então, gostaria de agradecer a senhora, muito obrigado, né? Foi uma tarde realmente muito prazerosa, né? Em que a gente pôde desfrutar, então, dessas reflexões. E antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar novamente que no dia 28 de maio, né, nós teremos o último encontro dessa programação, que é também uma atividade dessa natureza, em que a gente destacará também, inclusive, particularmente, o papel, como é que a burguesia, como classe, se coloca naturalmente nesse processo. Aí, né? Isso será tema de discussão abordado pela professora Virgínia Fontes e pelo professor Geraldo Barbosa no dia 28 de maio. Então, a vocês todos, muito obrigado, né, pelos que ouviram aqui a gente, que puderam acompanhar.
E então nós aguardamos para o dia 28 de maio a gente se encontrar aqui novamente, todos, tá? Em nome do GP Marx, um abraço aos que ficaram com a gente até aqui. Obrigado.